Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jorge Matos, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1982. Fui pastor em Franca, onde eu conheci o presbítero Silas Quintino, trabalhamos juntos no conselho e formamos ali uma grande amizade que perdura até hoje, né? Saí de lá em 1995, fui para Campinas, fiquei 20 anos lá e nossa amizade ainda continua até hoje, graças a Deus. E estou atualmente em Poços de Caldas, no sul de Minas, pastoreando a Igreja Presbiteriana do Óleo. Estivemos juntos lá em Uberlândia e ele me pediu que trouxesse uma palavra para vocês, uma palestra sobre esse tema, restauração é possível. Nós vamos então fazer uma oração, pedir a Deus que nos abençoe nesse momento de reflexão. Pai, fala conosco pela Tua palavra, dá-nos, ó Pai, o alimento, dá-nos a esperança de transformação que só a Tua palavra pode nos dar e encher o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Dentro desse tema, restauração é possível, eu queria ler a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 2 apenas. Eu vou ler na versão NVI e diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está nos dando uma palavra, de Deus aqui, para a gente não aceitar os padrões do mundo. O cristão sempre realmente anda na contramão do mundo, contra a cultura cristã, e entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso lar. Por isso nós queremos falar sobre esse tema, restauração é possível. Crises, todo casamento tem, nenhuma família é perfeita. O reverendo Adão Carlos, em seu livro Oficina de Casamento, ele diz que nenhum casamento é tão ruim que não possa ser restaurado e nenhum casamento é tão bom que não possa ser melhorado. É um princípio interessante, E como a gente pode realmente fazer isto, Como nós podemos restaurar nosso casamento, se ele estiver realmente ruim, Ou como nós podemos melhorá-lo, mesmo que a gente ache que está tudo bem. Então, é interessante uma frase que eu ouvi de um psicólogo, que diz que tudo que está encoberto não pode ser tratado. Ou seja, para se curar é preciso trazer o problema à tona, E Jesus disse isso, Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, Então, para que uma pessoa seja tratada, ela precisa reconhecer que está doente. O Jesus não está dizendo que todos estão bem, Lógico, quando ele falou essa palavra, ele sabia que todos precisavam de salvação, todos precisavam de vida eterna. Mas o que Jesus está dizendo é que aqueles que não acham, não se reconhecem doentes, não vão procurar tratamento. Aquele que acha que está tudo bem, não vai procurar ajuda, Tenta convencer uma pessoa cheia de saúde a ir no médico fazer um check-up. Ele vai rir na sua cara, vai dizer, não, eu estou bem, não preciso de nada, Mas então, quando Jesus fala que os sãos não precisam de médico, só os doentes, a gente também pensa que existe um tempo, para iniciar um tratamento. Assim como uma doença existe e para ela ser tratada e reverter o avanço da mesma, como algumas doenças graves como câncer, quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você vai iniciar o tratamento e mais chances você vai ter de cura completa. Assim também no casamento existe um tempo no qual é possível restaurar o relacionamento. Depois desse tempo, muitas vezes, por omissão, ou por não perceber ou não enfrentar o problema, quando não existe mais amor, quando não existe mais respeito, quando não existe mais diálogo entre o casal, quando não tem prazer, não tem prazer na companhia do outro, prefere mais sair com outros, com amigos ou parentes, do que com um companheiro ou companheira, fica quase impossível a restauração. E eu coloco quase impossível porque eu ainda acredito em milagres, Então eu acredito que
Mesmo que aparentemente o casal diga que não tem jeito, Deus pode fazer um milagre, com certeza. Mas quanto mais tempo se demora para buscar ajuda, mais difícil fica o tratamento, né? É o mesmo caso da enfermidade. Quanto mais tempo você enrola para tratar, para buscar ajuda e buscar o médico, mais difícil vai ficar o tratamento. E em muitos casos, às vezes, é tão tarde que só uma cirurgia radical pode ajudar, né? Então, nesse aspecto, a gente também entende que divórcio é um remédio muito amargo para situações muito difíceis, mas não é uma alternativa quando ainda há tantas saídas para resgatar uma relação. Então é preciso reconhecer onde erramos, buscar a reconciliação e tentar reverter os problemas do relacionamento. Assim como a prevenção é o melhor remédio para o tratamento do câncer, a prevenção ainda é o melhor remédio para tratar problemas no casamento, né? E quais são as coisas que nós podemos fazer nesse aspecto de prevenção? 3 coisas, pelo menos, todo casamento deveria ter, né? A primeira forma de prevenção é ler bons livros, né? Boas leituras. Você não precisa, às vezes, sair buscando ajuda, conversando com outras pessoas. Você mesmo pode se prevenir. Assim como você faz com sua saúde, né? Você sabe como se cuidar porque você se informa, lê e assiste reportagens de outras coisas. Então, boas leituras podem ajudar. E quando eu falo boas leituras, estou me referindo não só ao livro físico, mas todas as formas de você adquirir informações, né? Sejam palestras no YouTube, sejam congressos presenciais ou o que for, você pode, através do conhecimento, da busca desse conhecimento, livros e palestras sobre família, sobre todos esses assuntos que hoje, graças a Deus, a gente tem bastante material, né, disponível, e através de várias mídias. Se você não gosta de ler, você pode ouvir, né, temos audiobook, né, e muitas outras formas em que você pode se prevenir através dessa ferramenta, né? E quanto mais cedo começar, melhor. Eu, quando faço casamentos, né, quando os jovens me procuram para fazer o casamento, eu já começo aí a orientar e passar livros para serem lidos juntos. E faço, então, 3 ou 4 sessões com eles. Quanto mais cedo, melhor, né? Então, se eles se programam se casar daqui a 1 ano, dá tempo da gente ler um livro por trimestre e discutirmos juntos. Isso é uma prevenção muito importante. A segunda forma, o segundo passo, quando isso não é suficiente, quando você percebe que ainda há problemas, o segundo passo é buscar a ajuda de pessoas e amigos de confiança, né? Então, bons conselhos e boas conversas certamente são bem-vindos em qualquer casamento, né? Como Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, esse passo também ajuda. Você, às vezes, não precisa de um tratamento específico, né? Mas você pode buscar bons conselhos. E principalmente o brasileiro, né? Que diz que de médico, de louco, todos nós temos um pouco. E todo mundo sempre tem uma fórmula para alguma doença, né? Para uma dor de cabeça, para uma dor no corpo. Sempre tem, toma um chá tal, toma não sei o quê, toma não sei o quê. E esses são os conselhos, né, que a gente recebe. E muitos deles são bons. Então, você pode procurar uma amiga, um amigo, um casal que você vê como modelo e se aproximar desse casal. Então, o casal tem um outro que está sempre ali monitorando, né, acompanhando, servindo de exemplo. E isso, às vezes, é melhor do que uma palestra. Você vê na amizade com o casal como eles se relacionam, como que eles tratam um ao outro, como que eles se respeitam, como que eles administram sua vida, seus filhos, suas finanças. Isso é um bom exemplo, né? E o terceiro e último passo se faz necessário quando nenhum dos anteriores resolve, né? Aí você tem que dar um passo mais importante, que é buscar uma ajuda externa. Você tenta resolver de várias maneiras aquele problema que já vem no relacionamento, né? Seja com leituras, palestras, com conselhos de amigos, se aproximando de pessoas. Quando isso não resolve,
você então vai procurar uma ajuda profissional, igual a gente faz com a saúde, né? Você tentou remedinhos caseiros, tentou isso, tentou aquilo, aí não tem jeito, você vai no médico e lá você vai fazer vários exames para descobrir o que está acontecendo e como pode ser tratado. Então, esse terceiro passo seria buscar ajuda profissional, né? Uma pessoa de fora que vai olhar a situação de vocês de forma imparcial e vai ser ali um moderador e para tentar administrar aqueles conflitos, né? Então, essa ajuda pode ser através do seu pastor, né? O pastor está ali disponível, o pastor tem experiência, o pastor tem conhecimento e tem o preparo para tratar e aconselhar num primeiro momento. O próprio pastor, ele vai também diagnosticar, no caso, né? E vai ver se vai encaminhar para alguma pessoa especializada, né? Às vezes até um médico. Eu já tratei casos em que o problema era físico, e eu falei, você vai procurar primeiro um médico especialista para resolver esse problema, né? Às vezes um relacionamento conflitante na área sexual de um dos cônjuges, né? E às vezes era um problema de saúde, ou às vezes um problema psicológico, um trauma de infância. Eu já peguei muitos casos assim, em que a pessoa teve trauma de infância, foi abusado na infância, e aí um só tinha que tratar aquele problema com um especialista, um psicólogo, fazer terapia para resolver aquilo, para que o relacionamento pudesse caminhar para uma cura, né? Então o pastor vai fazer esse primeiro diagnóstico, essa primeira conversa, e ele mesmo vai ver se vai precisar de uma ajuda externa, profissional, ou às vezes até uma ajuda de terapeuta de casal, né? Que é um ramo hoje da psicologia que tem crescido muito. Você vê isso em filmes americanos, e no Brasil já tem aquele filme Senhor e Senhora Smith, né? Eles procuram terapia de casal, e aqui no Brasil já tem bastante também. Então, o importante é que todos esses 3 passos que você pode dar é saber que em qualquer casamento ou em qualquer relacionamento existe possibilidade de restauração, existe possibilidade de cura, existem caminhos que podem ser seguidos para que haja realmente a restauração completa, né? Então, para evitar problemas maiores, precisamos primeiro buscar realmente a prevenção, né? Você tem que estar sempre vigiando, né, o seu casamento, olhando para o seu casamento. Percebemos como fazer isso, né? Então, de tempos em tempos a gente precisa avaliar o nosso relacionamento, e de tempos em tempos a gente precisa fazer esse check-up, né? A gente faz o check-up da saúde, né, normalmente uma vez por ano, né? Quem tem plano de saúde ou quem trabalha numa grande empresa, algumas empresas até exigem que você faça o check-up anual de saúde, ver como está o coração, ver como está a pressão, diabetes, todas essas coisas. Por exemplo, diabetes é uma doença silenciosa, ele se instala e a pessoa não percebe, e quando começam os sintomas ele já está bem avançado, né? O nível já está alto. O câncer também é uma doença silenciosa. Quando a pessoa percebe, já ele ele vem sem dor, sem nada, né? Em muitos casos, então a prevenção é o único e o melhor caminho. Então a gente faz isso na área da saúde. No casamento a gente deveria também fazer a mesma coisa. Como fazer isso então? Como fazer esse check-up da saúde, fazer esse check-up do casamento, né? Uma vez por ano o casal sai de férias, né? Todo mundo tem férias. Então, é uma oportunidade do check-up, vamos dizer assim, né? O casal deveria programar, então, suas férias. Olha, em vez de passar as férias todas dentro de casa, visitando sogra, visitando mãe, pai, ou reformando a casa, né? Ah, mas precisa fazer reforma da casa, precisa trocar o carro, não posso viajar porque gasta muito. Não pensa dessa forma. Pensa nas férias como um check-up. Então, nem que seja metade do período das férias, você gastar o seu dinheiro, né? Metade você gasta na reforma da casa, outros compromissos, mas uma parte você reserva para esse check-up. Você então vai sair com sua esposa, com seu esposo, vocês vão programar, né? Exigir realmente que esse tempo seja separado para estarem juntos. E nesse passeio que vocês vão programar num lugar bonito, num lugar de descanso, vocês vão ter muita oportunidade de conversar. Você não vai passear num hotel e ficar o tempo todo lá na frente da televisão, né? Você vai curtir
a piscina juntos, curtir passeios à noite, jantares, né? E todos esses são momentos propícios para conversas, para diálogos, né? Isso que a gente chama também de oportunidade de criar memória, né? Você compartilhar momentos especiais juntos que ficarão na sua memória. Então, rememorar é trazer à memória aqueles momentos juntos. Eu fiz um passeio em Caldas Novas, por exemplo. Ficamos lá 4 dias, 3 dias, um feriado. E temos fotos, tivemos boas conversas, bons jantares. Então isso é rememorar, é trazer a memória. Agora, se nada foi feito, não tem como rememorar. Você precisa criar a memória para depois você relembrar aquilo que você fez, né? Então por isso que a gente fala que nesse tempo de passeio juntos, algumas perguntas podem nos ajudar a fazer um diagnóstico, né? Assim, como você vai no médico, o médico vai te fazer uma série de perguntas, né? O que você está sentindo, como que você está dormindo, etc, etc, aquelas perguntas de diagnóstico. No casamento também, quando você fizer esse check-up, esse passeio, junto com seu cônjuge, você pode fazer algumas perguntas. Primeiro, pergunte a si mesmo, como está o meu casamento? Está satisfatório para ambos? Outra pergunta, tem alguma coisa que está gerando conflitos no nosso casamento? O que gera mais conflito? Normalmente são 3 os principais motivos de divórcio, né? Sexo, dinheiro, né? E comunicação. Esses são os 3 do topo da lista. Existem vários outros depois desse, né? Mas normalmente esses são os 3 principais. Pergunte, o que está gerando conflitos no meu casamento? É a questão financeira, a questão sexual, é a comunicação, é uma pessoa de fora, né? Sogro, sogra, algum cunhado, um parente, é uma situação que está causando estresse, né? É a saúde, porque às vezes também pode acontecer, um cônjuge está sempre doente, o outro está sempre bem de saúde, então um precisa ser tratado. Outra pergunta, tem alguma coisa que pode melhorar no meu casamento? E uma última pergunta, tenho prazer em compartilhar e conviver com esta pessoa que escolhi como companheiro? Então são perguntas diagnósticas. Se você conseguir responder essas perguntas, você vai estar fazendo um diagnóstico do seu casamento, você vai estar fazendo um check-up, você está fazendo uma prevenção. Antes que o problema piore, você está olhando para a sua vida e evitando isso lá na frente. A gente faz check-up da saúde, a gente faz check-up da empresa, né? Se você é um empresário, você está sempre olhando para o futuro, avaliando a sua situação. A gente faz check-up na igreja, o pastor senta, faz o planejamento. Em tudo a gente faz o planejamento, a gente faz a prevenção. Por que não fazer no casamento? Por que não conversar sobre essas coisas, né? Então, é lógico, isso precisa de muita coragem, né? A gente precisa ter coragem para fazer algumas perguntas para o nosso companheiro, porque algumas perguntas são difíceis de serem feitas e algumas perguntas a gente vai ter que ouvir respostas que talvez a gente não gostaria de ouvir, né? Então esteja preparado, né? Olha, eu fui perguntar isso e ela falou isso, me trouxe uma surpresa muito grande que eu não sabia, né? Então, assim, eu já vi muitos casos de casamento que um se surpreendeu porque não imaginava que a situação estivesse tão ruim. Ele estava cego, não estava vendo o que estava acontecendo na sua casa, e quando ele foi ver, a situação a vaca já estava no brejo, não tinha mais jeito. Então, por quê? Porque nunca fez a prevenção, nunca teve coragem de fazer as perguntas certas. Então a gente precisa ter coragem para fazer as perguntas e para realmente entender isto, né? Por exemplo, você está satisfeito com o nosso casamento? Essa é uma pergunta corajosa, né? Difícil, né? Então, assim, a pessoa pode responder, não, está tudo bem para mim. Não estou satisfeita não, estou pensando em separar, não aguento mais, não é isso que eu quero, né? Então você pode receber todo tipo de pergunta. Outra pergunta difícil, tem alguma queixa contra mim? Por que essa pergunta é difícil? Porque nós, seres humanos, temos a maior dificuldade de receber e de ouvir críticas. Quando você ouve uma crítica, você já se põe na defensiva. Você pode perceber, pessoas imaturas,
quando são criticadas, a primeira coisa que elas fazem é ofender, né? Ou então justificar. De duas, uma. Dificilmente as pessoas olham, você tem razão, eu preciso pensar melhor sobre isso, eu preciso avaliar. Então são perguntas realmente difíceis, né? Você está satisfeito com o nosso casamento? Cuidado quando você for perguntar isso, esteja preparado para ouvir ou coisas boas ou difíceis, mas esteja preparado. Outra pergunta tem alguma queixa contra mim? Aí é mais difícil ainda, né? Poxa vida, o que eu preciso mudar? Tem alguma coisa que você acha que eu preciso mudar? Algo que eu possa melhorar? Veja, são perguntas diagnósticas, são perguntas preventivas. Se você for fazer um check-up médico, o médico vai perguntar a mesma coisa. Como está a sua vida? Você está dormindo bem? Está se sentindo bem? Você está disposto? Você acorda disposto para o trabalho? Aí se você fala, não, eu estou muito desanimado, não estou sem vontade de sair, só quero dormir, o médico já vai acender o sinal vermelho para você. Ele vai pedir uma série de exames, diagnósticos, para ver o que você tem. No casamento é a mesma coisa. Se você quer prevenir, você tem que estar pronto a ouvir coisas difíceis, né? Olha, preciso, por exemplo, gastar mais tempo com a minha família. Eu preciso diminuir o tempo de trabalho para investir mais no meu nível lar. Ou preciso começar a investir tempo de qualidade. Às vezes não é quantidade, mas é qualidade. Não adianta nada você separar 2, 3 horas para ficar com seu filho, mas ficar esse tempo todo na frente da televisão. Você deu tempo, mas não deu qualidade. Então, pense em termos de qualidade. 2 horas ou 1 hora que você fique com seu filho, fazendo alguma coisa com ele, construindo alguma coisa, fazendo alguma tarefa, vai valer muito mais do que assistir uma televisão. A mesma coisa com o cônjuge, né? Investir tempo de qualidade. Então, são diagnósticos importantes que a gente precisa repensar, né? E que a gente precisa fazer seriamente. E, para a gente concluir, né? Um alerta muito importante para os casais, né? Então, a gente quer que você pense nisso. Antes de fletar com a separação, antes de bater o martelo no tribunal do divórcio, pergunte se ainda existe esperança de restaurar seu casamento. É uma pergunta que você tem que fazer. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que a separação é o único caminho? Será que não existe algo que possa ser feito? Tratamento, trabalho para evitar, né, a separação? E isso é muito importante. Antigamente, na lei, pelo menos eu já ouvi falar que existia isso, qualquer processo de divórcio, o juiz tinha que começar perguntando se era isso mesmo que o casal queria, se havia alguma coisa que pudesse ser mudada, né, antes do divórcio. Hoje o juiz não pergunta mais nada, não tem tempo, chega lá, já está tudo negociado, é só bater o martelo, né? Mas se você for conversar com um pastor, falar, olha, eu estou querendo divorciar, a primeira coisa que o pastor vai perguntar é isso, olha, mas é isso mesmo? Não tem jeito, não tem outra maneira, você já pensou bem, não tem como tratar isso, não é um problema que pode ser resolvido, né? Então, por isso essa frase, antes de bater o martelo no tribunal do divórcio, pergunte se ainda existe esperança de restaurar seu casamento. Isso é no caso extremo, né? Agora, se o seu casamento está bem, mas ainda não é satisfatório, então é um momento de você acender a luz amarela e ver o que pode ser feito para melhorar. Não deixe a coisa piorar, não deixe a coisa afundar para depois você tentar salvar o navio, né? Então, antes que isso aconteça, dê os passos necessários para evitar problemas. Por isso que a igreja normalmente coloca muitas programações importantes, né? Encontros de casais, passeios, piqueniques, eventos que a gente está criando memória, compartilhando juntos para depois então a gente poder relembrar. Mas outra coisa importante que eu acho que precisa ser dito é que não só na igreja, mas no próprio lar, no próprio casamento, você pode tomar esses cuidados, né? Você pode criar clima e ambiente para que haja crescimento. Eu estou casado há
anos, né? E eu tenho certeza que o que eu sinto por minha esposa hoje é muito maior do que eu sentia quando casei. Então houve um crescimento, né, desse relacionamento. Agora, alguns casamentos é o contrário, né? Há um decréscimo, né? A situação vai se deteriorando. Então, por isso a avaliação é importante, para você perceber como está o seu casamento. Ele está crescendo, ele está amadurecendo, vocês estão criando cada vez mais intimidades, ou ele está estabilizado. Ou vocês podem falar, meu casamento não muda há muito tempo, está a mesma coisa, mesma monotonia. E muitas vezes a pessoa vai aceitando aquela situação, aquela zona de conforto, né? E em muitos casos, quando a pessoa fala assim, fulano de tal separou porque arranjou uma amante ou um amante, entrou uma terceira pessoa na relação e ela se separou. Não é que ela se separou porque entrou alguém de fora. É que a situação já estava tão ruim que essa pessoa de fora só foi o start para que houvesse a separação, né? Se você está bem no relacionamento, você vai ter muitas tentações, vão sempre aparecer tentações de fora, mas elas não vão atingir. Agora, aquele que não está bem, as tentações serão fortes, né? Então, um exemplo interessante é isso. Se você tem uma Ferrari na garagem, por que você vai dirigir um Fusquinha, né? Então, se o seu casamento está bem, não há problema. Os ataques que vier de fora não vão atingi-los, porque você está bem. Agora, se o casamento está mal, aí, meu filho, qualquer tentação vai ser difícil. Há uma cena naquele filme Duro de Matar, acho que Duro de Matar 2, que Bruce Willis está no aeroporto e ele está lá aguardando uma situação lá da esposa dele que vai vir e tal. Ele está tomando um café no aeroporto, a moça muito bonita atendendo ele no café, e a moça pergunta para ele, dá uma cantada nele, eu não me lembro agora os detalhes, se ela pergunta se ele vai sair ou alguma coisa assim. Ele só faz assim, ele só mostra a aliança, né? Ele só mostra a aliança para ela e sai. Eu achei interessante tanto o roteirista quanto o diretor colocar aquela cena, porque eles queriam reforçar, né, que ele está aguardando a esposa dele chegar e depois vai ter toda a ação que ele vai tentar salvar, fazer de tudo para salvar a sua esposa. Colocar aquela cena para mostrar, não, eu tenho compromisso, eu amo a minha esposa, eu não quero nenhuma aventura fora, né? Se ele não tivesse bem no casamento, né, lógico que o filme não ia mostrar isso, mas se ele não estivesse bem no casamento, estivesse pensando em divorciar e ficasse sabendo que o avião da esposa lá estava sequestrado, ele ia fazer de tudo para o avião ser destruído, né? Ia resolver o problema dele. Mas não, no filme ele faz de tudo para salvar a esposa. Então, são cenas assim que marcam, né, a gente. O casamento, quando está bem, realmente ele fica, né, protegido dos ataques externos. Os ataques externos, logicamente, só vão atingir quando internamente o casamento não está bem. Então, a prevenção é isso, é você estar bem no casamento, né, para não ter que ficar vigiando um ao outro, para ter a certeza de que realmente o outro está satisfeito naquela relação e não vai precisar de buscar nada fora, porque tudo que ele precisa tem ali dentro do seu casamento, né? Então, a pergunta final é essa: existe algo que pode ser feito para mudar o que tem hoje ou para melhorar o que tem hoje? O que eu posso fazer para melhorar o que eu tenho hoje? Bom, essa é a nossa questão, né? a nossa pergunta, a nossa palavra, e esperamos que Deus possa abençoá-los, que vocês tenham um tempo também para discutir esse assunto, debater esse assunto, se houver oportunidades, fazer um debate aí em grupo com todos os casais, seria uma terapia muito legal, tá? Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, fiquem na paz. Vamos orar e vamos encerrar. Eu vou fazer oração e dar a bênção final sobre vocês e todos os casais. Oremos. Nosso Deus e Pai amado, derrama a Tua graça sobre todos os casais que estão ouvindo essa palestra. Derrama a Tua bênção sobre cada família, cada lar. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a coragem de olhar e ver aquilo que realmente não está bem, aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser melhorado. Dá-nos a coragem para buscar
um casamento mais feliz, mais satisfatório e traga plena alegria para todos que participam daquele lar, daquela comunhão. Derrama a tua bênção sobre esses irmãos que nos ouvem, sobre suas famílias, seus lares. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés e firmando os teus passos. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz. Uma semana abençoada para todos aí. Que Deus esteja com vocês. Amém.